aqui agora para a letra E. Repare que a gente verificou o valor de x nas equações completas. Repare que agora eu tenho uma equação incompleta. O que é que acontece quando tem uma equação incompleta? Eu tenho duas maneiras de resolver quando eu tenho uma equação incompleta. Uma é usando Bhaskara e outra é usando outro artifício que nós iremos ver. Vamos verificar aqui usando o primeiro Bhaskara. Então vamos identificar o valor de A, de B e de C. C é 0, por isso que é incompleto. Eu digo que isso daqui é incompleto em C. E aí eu vou calcular o valor de delta. Então vai ficar 6 ao quadrado menos 4 vezes A, que é menos 3, vezes C, que é 0. 6 ao quadrado vai dar 36. Essa conta aqui, qualquer coisa vezes 0 vai dar igual a 0. Então eu vou ficar com 36 menos 0, que vai ser igual a 36. Vou para a fórmula de Bhaskara. Então o valor vai ser menos 6 mais ou menos raiz quadrada de 36, dividido por 2 vezes o valor de A, que é menos 3. Raiz quadrada de 36 é 6, e 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. E aí eu vou dividir novamente, menos 6 mais 6 dividido por 2, ou por menos 6. Menos 6 mais 6 vai dar igual a 0. 0 dividido por qualquer coisa também dá 0. A segunda equação, eu tenho menos 6 dividido por menos 6. Menos 6, sinais iguais, eu conservo o sinal e somo. Eu vou ficar com menos 12. Aqui eu faço o jogo de sinal, menos com menos vai dar igual a mais. 12 dividido por 6 vai dar igual a 2. Ah, mas você disse que tem outra maneira. Sim, vamos lá identificar a outra maneira. Como essa método que eu vou explicar só vale quando a equação é incompleta em C, quando não tem o termo C, beleza? Então o que é que eu vou fazer? Esse x ao quadrado é a mesma coisa de eu ter x vezes x. X vezes x dá igual a x ao quadrado. Como eu tenho uma variável em comum nas duas parcelas da soma, o que é que eu faço com essa parcela? Eu coloco ela em evidência. O que é colocar o termo em evidência? É justamente isso que eu estou fazendo, ó. Então é como se eu pegasse aqui, ó, vou apagar esse x e vou apagar esse x daqui. Porque o que está em comum é o x. Apaguei. Para você colocar em evidência, você vai colocar o termo que está em comum e entre parênteses, ó, bota o x, que é o termo que a gente está colocando em evidência, e abre o parêntese. O que é que vai dentro do parêntese? Pronto. Você vem aqui, ó. Esse x que você colocou do lado de fora, você já escondeu um x dele aqui. Sobrou o que aqui dentro? O menos 3x. É esse menos 3x que vem para dentro do parêntese. Tem o que mais aqui que sobrou? O sinal de mais. Então, ele vem para dentro do parêntese. E sobrou o que na outra parcela da soma? Sobrou o 6, ele que vem para dentro do parêntese. Tá aqui. Então, isso aqui é colocar um termo em evidência. Então, toda vez que for incompleta em C, você vai colocar o termo x em evidência, seguindo exatamente isso que eu acabei de lhe mostrar. E aí, como é que eu faço para encontrar essas raízes, esses valores de x? Uma das raízes sempre vai ser igual a 0. Não precisa você nem se preocupar. Sempre, quando o termo C não for incompleto em C, uma das raízes sempre será 0. E a outra raiz eu vou encontrar como, Elber? A outra raiz você vai encontrar resolvendo a equação do primeiro grau que se encontra dentro do parêntese. Então aqui eu tenho uma equação do primeiro grau aqui dentro. Então essa equação você vai pegar ela e igualar a 0. Isso virou uma equação do primeiro grau, eu vou encontrar o valor de x. Passa para o outro lado 6, a variável que está negativa eu vou multiplicar por menos 1 para tornar positiva. Fico com 3x igual a 6. O 3 que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. 6 dividido por 3 vai dar igual a 2. Encontrei exatamente as mesmas raízes que eu encontrei do lado de cá. Porém, com outra método de resolução. Beleza? Vamos fazer mais exemplos. F. Repare que o F agora é diferente. Ele não é incompleto em C. Essa equação é incompleta em B. Em B, ó,
o termo B é que está faltando. Então, é incompleta em B. Existe uma maneira também de calcular isso, mas vamos primeiro usar sempre a fórmula de Bhaskara. Então, vou usar a fórmula de Bhaskara. B é ao quadrado, B é 0, menos 4 vezes A, vezes o valor de C, que é menos 25. Então, eu vou ficar 4 vezes 25, vai dar 100, menos com menos, vai dar mais. Vou ficar com 0 mais 100 igual a 100. Vou para a fórmula de Bhaskara. Menos B, menos 0, tanto faz, se colocar menos 0. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 100, dividido por 2 vezes A, que é 1. Raiz quadrada de 100 é 10, eu tenho 0 mais 10 e 0 menos 10. Então, eu vou ficar 0 mais 10 dividido por 2. Ah, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, vocês vão ver que não é a mesma coisa. 0 mais 10 vai dar 10, 10 dividido por 2 dá igual a 5. O outro eu vou ficar 0 menos 10, 0 menos 10 vai dar menos 10. Menos 10 dividido por 2 vai dar menos 5. Encontrei os dois valores para x. Vamos verificar uma outra metodologia. Então, tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 25, está incompleto em B. Isso que nós vamos fazer aqui só vale quando a equação for incompleta em B. Beleza? Então, o que é que eu faço? Nós iremos resolver isso aqui como se não fosse uma equação do segundo grau. Se não tivesse esse termo aqui ao quadrado, o que é que eu faria? Passaria esse 25 para o outro lado. Então, é isso que eu vou fazer. Vou passar o 25 para o outro lado da igualdade. Tá subtraindo, vai somando. Então, eu vou ficar x ao quadrado igual a 25. Qualquer equação, qualquer resolução, ó, que é quando a gente troca de lado da igualdade, a gente troca o sinal. Menos, mais, multiplicação, divisão, divisão, multiplicação. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. O oposto da potenciação é a radiciação. Então, eu tenho que passar esse 2 para o outro lado. Então, toda vez que eu tenho um expoente, o expoente passa para o outro lado como raiz. Quando eu falo expoente, é o número que fica em cima da letra. Então, eu vou passar esse 2 para o outro lado como raiz quadrada de 25. De uma raiz, sai sempre dois valores, um positivo e um negativo. Então, daqui eu tiro que a raiz quadrada de 25 vai ser igual a mais ou menos 5. E aí eu tenho que x' vai ser 5, x2' vai ser menos 5. Exatamente do jeito, o mesmo valor que eu encontrei usando a fórmula de Bhaskara. Óbvio que esse caminho aqui, quando está incompleto em B, é muito mais rápido do que usar a fórmula de Bhaskara. Beleza? Então, vamos para o nosso último exemplo, que é a letra G. Então, eu tenho 4x ao quadrado menos 16, A, o B e o C. É incompleta em quem? É incompleta em B, certo? Então, vamos lá verificar. Substitui os valores. Primeiro, sempre eu estou colocando delta primeiro. Então, 0 vezes 4 vezes 16 vai dar 256 e vai dar mais porque eu fiz menos com menos, mais. 0 mais 256 vai dar 256. Na fórmula de Bhaskara agora, vou ficar com 0, mais ou menos raiz quadrada de 256, duas vezes o valor de A, que é 4. Raiz quadrada de 256 dá 16. Então, eu vou somar e subtrair. 0 mais 16 dividido por 8. 0 mais 16 vai dar 16. 16 dividido por 8 dá igual a 2. 0 menos 16 dividido por 8. 0 menos 16 vai dar menos 16. Menos 16 dividido por 2 vai dar menos... Ou dividido por 8 vai dar menos 2. Então, encontrei os dois valores de x. Vamos lá fazer do mesmo jeito que a gente fez anterior. Primeiro passo, resolver como se isso fosse uma equação do primeiro grau. Então, vou passar o 16 para o outro lado. Tá subtraindo, vai somando. O 4 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 16 dividido por 4 vai dar igual a 4. Esse expoente que está aqui, ele passa para o outro lado como raiz. Então, fica a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 vai dar 2. Da raiz sai sempre dois valores, um positivo e um negativo. Então, fica mais ou menos 2. Então, eu já sei que x' é 2, x2' é menos 2. Então, assim que nós iremos fazer quando a equação é incompleta. Então, quando é incompleta em B, colocamos em evidência. Ou quando é incompleta em C, colocamos em evidência. Quando é incompleta em B, resolvemos do jeito que resolvemos uma equação do primeiro grau. Então, recapitulando,
Quando for incompleta em B, resolvemos do jeito que resolve uma equação do primeiro grau. Quando for incompleta em C, nós colocamos o termo X em evidência. Beleza? Tudo certo? Então vamos aqui para mais uma. Agora eu vou colocar o A, o B e o C. Repare que agora é incompleta em quem? Em C. Beleza? Então vamos lá para o nosso último exemplo agora. Agora é realmente o último exemplo. Então eu tenho 20 ao quadrado menos 20 ao quadrado, que é o valor de B, menos 4 vezes A, vezes o valor de C. Lembre-se, qualquer coisa vezes zero vai dar zero. Então menos 20 ao quadrado vai dar igual a 400. 400 menos zero vai dar igual a 400. Então vamos lá. Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Então o valor de B é menos 20, o delta é 400 e o A é menos 5. Aqui eu tenho que fazer logo menos com menos, que vai dar mais, então vou ficar com 20. Mais ou menos, raiz quadrada de 400 também é 20, dividido por menos 10. Separo 20 mais 20 dividido por menos 10. 20 mais 20 vai dar igual a 40. 40 dividido por menos 10 vai dar igual a menos 4. 20 menos 20 vai dar 0. 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0. Lembre-se que eu falei que toda vez que o C é 0, uma das duas raízes sempre vai dar igual a 0. Beleza? Então vamos aqui. Vamos fazer da outra maneira, colocando o X em evidência. Então vem o que para aqui para dentro do parêntese? Menos 5x, que é o termo que está aqui, ó. Lembra como é que a gente faz? Apaga o termo que você está colocando em evidência. Apaga o termo que você está colocando em evidência. Sobrou o quê? Menos x que vem para aqui. Sobrou o quê? O sinal de negativo que vem para aqui. E sobrou 20 que vem para aqui. E aí agora, uma das raízes sempre vai ser 0. E a outra raiz é o que está dentro do parêntese igual a 0, resolvendo uma equação do primeiro grau. Passo 20 para o outro lado, está subtraindo, vai somando. Multiplica por menos 1, porque a variável está negativa, então vou ficar com 5x igual a menos 20. O 5 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Menos 20 dividido por 5 vai dar igual a menos 4, que foi exatamente as duas raízes que a gente encontrou. Aí mais alguém pode perguntar, mas o meu x' aqui deu menos 4 e o seu x' deu 0. Tem alguma diferença? Não, porque satisfaz com os dois valores, certo? Então não tem nenhum tipo de problema, beleza? Falando em problema, vamos lá ver alguns probleminhas, né? Que envolvem a equação do segundo grau. Para resolver esse tipo de problema, eu tenho uma super dica aqui, que vai ficar sensacional, a facilidade de interpretação das questões. Então, o que é que eu posso fazer? Fazer um esquema ou desenho de modo a compreender melhor o enunciado. A gente vai fazer esse esqueminha. Identificar os dados e a incógnita. Então, a gente vai definir quem é o x, quem é a variável, quem é o coeficiente. Formar a equação. Depois que você satisfaz esses dois pontos, a montagem da equação fica muito mais fácil. Resolver a equação e aí a gente vai aplicar ou a fórmula de Bhaskara se for completa ou até mesmo na incompleta, mas tem esses dois modos de resolver quando for incompleta. Interpretar as soluções da equação no contexto do problema. Sim, depois que a gente resolver, a gente tem que verificar se o que a gente resolveu faz sentido ou não. Isso quando a questão está contextualizada dentro de um problema, de uma situação problema. Vamos lá verificar. Então ele diz aí, um professor de matemática escreveu no quadro branco o seguinte desafio, para que os seus alunos respondessem: pensei em um número positivo, elevei-o ao quadrado, subtraí de 60 e obtive 840. Acertou o desafio o aluno que respondeu. E aí tem as alternativas. Vamos lá ver nas nossas respostas, né? Então aí, eu pensei em um número, então um número x. Ele está dizendo que pegou esse número e elevei ao quadrado. Então eu vou pegar esse x e elevar ao quadrado. Então ele já repare que ele está descrevendo a minha equação. Vamos fazer o que François fez. Pegou o texto de Bhaskara e transformou em álgebra. Então vamos pegar o texto que foi dado no problema e transformar em álgebra. Então vou pegar esse termo ao quadrado,
Subtrair de 60, ó. Subtrair o termo ao quadrado de 60. E ele diz que obteve, ou seja, depois que ele fez isso tudo, foi igual. Ele obteve um valor igual a quê? A 840 é o que está aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Vou passar esse 60 para o outro lado. Tá subtraindo, vai somando. 840 mais 60 vai dar 900. O termo ao quadrado passa para o outro lado como? Raiz. Então, eu vou ficar com raiz quadrada de 900. Isso daqui vai dar igual a 30. Resposta, letra C. Beleza, gente? Vamos para mais um probleminha. A idade da minha mãe multiplicada pela minha idade é igual a 525. Se quando eu nasci, minha mãe tinha 20 anos, quantos anos eu tenho? Então, vamos lá entender. Lembra do esqueminha? Vamos lá fazer o esqueminha, né? Então, ele está dizendo aqui, minha idade é X anos. Se hoje eu tenho X anos, a idade da minha mãe vai ser o quê? Se ele diz que quando eu nasci, minha mãe tinha 20 anos, então significa que hoje a minha idade vai ser, a idade da minha mãe vai ser a minha idade somado 20. Aí ele diz, a idade da minha mãe multiplicada pela minha idade, ou seja, eu pegar a minha idade e multiplicar pela idade da minha mãe, que é essa daqui, x mais 20, isso vai dar igual a 525. Ah, eu não entendi isso aqui, não entendeu? Vamos lá verificar. Se hoje eu tiver 5 anos, minha mãe vai ter quanto? 25. Por quê? Porque quando eu nasci, ela já tinha 20 anos. Se eu faço 5 dos 20 anos mais 5, 25. Então, se hoje eu tenho 5 anos, ela terá 25. Se hoje eu tiver 10 anos, ela vai ter 30 anos. E assim segue. Ela sempre vai ser 20 anos mais velha do que eu. Como eu não sei minha idade, eu determinei essa idade de X. Só que a idade de minha mãe vai ser o quê? A minha idade, que é X, mais 20 anos, que é a quantidade de tempo que ela tem em minha frente. O que é que eu faço aqui nesse momento? O processo distributivo, ó. X vezes X, X vezes 20. X vezes X, X ao quadrado. X vezes 20, 20x. Igual a 525. Vou passar esse 525 para o outro lado e igualar a zero para tornar a equação do segundo grau. Vamos resolver. Repare que a gente já está na fase de resolução daquele esquema que eu disse inicialmente. A, B e C. Vamos calcular o delta. B é 20, o A é 1 e o C é menos 525. Então, 20 ao quadrado vai dar 400. Aqui esse menos com menos vai dar mais. 4 vezes 525 dá 2.100. 400 mais 2.100 eu vou ficar com 2.500. Joga na fórmula de Bhaskara. Tá aí o valor de B, o valor de delta e o valor de A. Ah, mas como é que eu vou calcular isso daqui? É simples. Raiz quadrada de 25 é 5. Se eu tenho 2 zeros dentro de uma raiz quadrada, você cancela um zero. Então, significa que a raiz quadrada de 2.500 vai ser igual a 50. Beleza? Como foi que você fez? Desconsidera o zero, verifica só o número inteiro. 25, raiz quadrada de 25 dá 5. Como eu tenho 2 zeros, um zero você cancela junto com a raiz. O outro você absorve. Então, eu vou ficar com 50. Nesse momento, divido. Menos 20 mais 50 dividido por 2. Menos 20 mais 50 vai dar igual a 30. Sinais diferentes, subtrai o maior do menor e conserva o sinal do maior. Então, 30 dividido por 2 vai dar igual a 15. X duas linhas, menos 20 menos 50 dividido por 2, menos 70 dividido por 2 vai dar igual a menos 35. A gente está falando de quê? De idade. Então, esse menos 35, o que é que eu faço? Cancelo. Por quê? Porque não existe idade negativa. Então, a minha idade vai ser quanto? 15 anos. Resposta, letra C. Então, repare que todo aquele esqueminha que a gente fez inicialmente está sendo aplicado aqui. Beleza? Vamos lá para o nosso último exemplo. O triplo do quadrado do número de filhos de Pedro é igual a 63. Menos 12 vezes o número de filhos
quantos filhos Pedro tem. Vamos lá ver? Então, essa é a informação que eu tenho. Então, eu não sei o número de filhos. Então, eu vou dizer que esse número de filhos é x. Ele está dizendo o triplo do quadrado. Então, triplo é multiplicar por 3. O quadrado, se o número de filhos é x, então o quadrado do número de filhos vai ser x ao quadrado. Ele está dizendo que isso é igual o número 63, está aqui, ó, 63, menos, ó, o menos aqui, menos o quê? 12 vezes o número de filhos. Então, o número de filhos é quanto? É x. Então, eu vou ficar com 12x. Reorganizando essa equação, passando esse termo todo que está aqui do lado direito para o lado esquerdo. Então, eu vou ficar com 12x, troca de lado, troca de sinal, menos 63. Identifico o valor de A, de B e de C. E aí, vamos lá. B12, A3, C menos 63. Ó, 12 vezes ao quadrado dá 144. Aqui eu tenho menos com menos vai dar mais. Essa multiplicação 4 vezes 3 vezes 63, 756. Somou, dá igual a 900. Vai para a Bhaskara, menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. O valor de B é 12, então menos 12, mais ou menos raiz quadrada de 900, duas vezes o valor de A, que é 3. Eu tenho menos 12... 900 vai dar 30, menos 12 mais 30 dividido por 6, menos 12 mais 30 vai dar igual a 18. 18 dividido por 6 dá igual a 3. Menos 12 menos 30 vai dar menos 42. Menos 42 dividido por 6 vai dar igual a menos 7. Novamente, né? Desconsidera o número negativo porque não existe uma quantidade negativa de filhos. Então, a quantidade de filhos que Pedro tem é igual a 3. Beleza? Então aqui a gente encerra a nossa pequena revisão sobre equação do segundo grau. Forte abraço e até as próximas aulas.